Olá pessoal, voltei. No vídeo anterior eu conversei com vocês sobre as características básicas da BNCC, né? O que a BNCC sugere, principalmente, que seja feito na educação básica, né? E principalmente no novo ensino médio. Hoje eu vou dar continuidade a isso falando sobre as competências da BNCC. Mas antes eu quero agradecer as pessoas que viram o primeiro vídeo, né, falando sobre a BNCC, características principais, e quero pedir para quem ainda não se inscreveu que se inscreva no canal do YouTube do Educar para Ser Grande e siga as nossas redes sociais digitais, porque lá também tem muito mais informação, tá? Sobre esse e sobre outros temas. Então nós estamos no Instagram, Educar para Ser Grande no Instagram, e também Educar para Ser Grande no Facebook. No Facebook tem uma comunidade sobre a BNCC no Educar para Ser Grande. Entra lá, fala que você está assistindo os vídeos e começa a bater papo com a gente para tirar dúvidas, resolver questões. A gente até auxilia vocês, tá? De outras formas, ok? Então vamos falar agora sobre as competências da BNCC. Então assim, que conhecimento, que habilidade, que atitudes e que valores a BNCC quer que nós passemos para os nossos estudantes na educação básica e também no ensino médio, né? Que competências, o que a gente tem que ensinar para eles, o que está ali dentro, né? Uma delas, gente, é o conhecimento. Então, o conhecimento precisa ser levado para os nossos alunos de uma forma muito engajada. Para quê? Para que ele amplie a capacidade intelectual dele em primeiro lugar, né? Para que ele amplie o universo dele, para que ele adquira cada vez mais saberes, principalmente de coisas que estão no universo dele, que ele vai saber utilizar, e principalmente que esse conhecimento sirva de impulsionamento para que ele queira saber cada vez mais. Então, a gente tem que trazer o conhecimento para esse estudante de uma forma que ele entenda a importância disso, que ele se torne um protagonista disso, que ele perceba que quanto mais ele souber, mais ele se torna um cidadão, mais ele se apropria das coisas que estão acontecendo com ele e mais ele consegue interferir no que ele acredita que não está bom. Então é esse tipo de conhecimento que a gente tem que levar para os nossos estudantes dentro dessa realidade da Base Nacional Comum Curricular. Bom, uma outra competência seria aqui, ó, não sei se vocês conseguem entender meu caderno, acho que não, né? Só eu, nem eu entendo a minha letra. Uma outra informação que a gente deve, desculpa gente, uma outra informação que a gente deve levar para os nossos estudantes, uma outra competência que a gente deve desenvolver neles é o pensamento científico, o pensamento crítico e o pensamento criativo. Ou seja, a gente deve instigar nos nossos estudantes o interesse pela pesquisa, o interesse pela busca de causas, busca de solução de problemas, saber o que realmente é verdade de fatos, né? Procurar fatos reais para fazer pesquisas, para solucionar problemas. Esse aluno precisa entender que quanto mais curioso ele for, mais ele vai saber, mais ele vai procurar. Então a gente tem que instigar neles esse pensamento científico, que é o pensamento da pesquisa, né? E que é a busca pelo pensamento crítico, né? Você desenvolver linhas de raciocínio a partir das coisas que você lê, das informações que chegam para você, né? Porque assim, eu sou jornalista de formação e a primeira coisa que a gente ouve no primeiro dia da faculdade é: duvidem de tudo, até vocês terem certeza do que realmente aconteceu. Né? Porque assim, a gente recebe muita informação, mas o que daquela informação é verdade? Né? Então a gente vai duvidando para chegar no real. Porque se eu pergunto, mas por quê? E o que aconteceu? Quando aconteceu? Qual é a fonte? Qual é a causa? Se eu pesquiso, se eu investigo, eu chego no fato real. E é difícil alguém me enganar. Né? Nesse sentido, quando a gente fala, por exemplo, em fake news. Então, outra base da BNCC é desenvolver nos nossos alunos o pensamento científico,
crítico e criativo, porque a partir do momento que ele tem uma visão real das coisas, ele consegue criar a partir delas, e às vezes coisas impressionantes e maravilhosas. Bom, outro item, a outra competência da BNCC é o repertório cultural. Então os nossos alunos precisam ser instigados, né, a ampliarem os horizontes deles por meio de consumir arte e cultura e de produzir arte e cultura. Então, nas nossas aulas, seja em qualquer aula, não precisa ser na aula de educação artística não, a gente pode induzir esses alunos a tanto consumirem cultura como a produzirem cultura e arte. Isso é muito interessante, dá para fazer. Nos vídeos futuros eu vou falar para vocês como qualquer disciplina pode fazer isso, inclusive as exatas, tá? Continuem vendo os vídeos. Uma outra é a comunicação, a outra competência é a comunicação. Bom, a comunicação, ela é a base de tudo. Se a gente não sabe se comunicar, a gente tem terríveis problemas, né? Tanto com ruídos na comunicação, né? Como não conseguir mesmo se expressar. Então, desenvolver a comunicação nos nossos alunos, para que eles possam se comunicar de forma adequada, para que eles consigam se expressar de forma correta, para que eles evitem os ruídos e aprendam, né? Como trocar ideias, né? Como falar com as pessoas, como buscar o que eles querem por meio de todo tipo de linguagem. Então essa é outra competência. A outra competência é desenvolver neles a cultura digital. A gente sabe que os nossos estudantes já são da era digital, porém eles nem sempre sabem usar a tecnologia da forma adequada ou a favor deles, né? Às vezes eles se enredam ali nas redes sociais, por exemplo, e no uso da tecnologia e não fazem a coisa de forma correta. Então, auxiliá-los nisso e auxiliar mesmo para que eles também criem novas tecnologias, novas formas de se comunicar, de se expressar digitalmente, enfim, para que eles sejam protagonistas, né, nessa cultura digital que a gente vive hoje, tá? Uma outra competência que a BNCC quer que a gente desenvolva neles, nos nossos alunos, é a argumentação. A argumentação. Tem muita gente que fala assim, eu odeio política. Mas se a gente for na filosofia, se a gente buscar lá na Grécia, a gente vai ver que política é uma coisa excelente. Política é a arte de argumentar e contra-argumentar, né? Então, a gente precisa ensinar os nossos estudantes a argumentarem, a dialogarem, a defenderem os pontos de vista deles, a defenderem ideais deles, mas com embasamento, né? A partir de fatos, a partir de dados e dados científicos, dados corretos, dados de pesquisas. Então, a gente precisa ensinar isso aos nossos estudantes. A atual geração não aprendeu isso. Infelizmente, com as redes sociais a gente vê muito ataque, por exemplo, mas a gente não vê a argumentação, a gente não vê ninguém se posicionando ou poucas pessoas, né, se posicionando com dados, com fatos, né, com pesquisas, com coisas que realmente têm um embasamento. Então a gente precisa desenvolver neles a argumentação. Também precisamos desenvolver nos nossos alunos o autoconhecimento e a autocrítica. Então, eles precisam se conhecer as competências que eles têm, as potencialidades que eles têm e os déficits, porque a partir daí eles vão fortalecer o que eles têm de melhor e vão buscar melhorar o que ainda está deficitário. E eles também vão fazer isso com amor, com delicadeza com eles mesmos. Eles vão fazer isso com uma autoestima elevada e não se depreciando, né? Então a gente precisa ensinar os nossos alunos esse autocuidado, principalmente com os sentimentos deles, né? Entender os sentimentos deles, entender os relacionamentos deles, né? Para que eles sejam cidadãos com bem-estar geral, inclusive o emocional, tá? A nona competência da BNCC, ela fala em empatia e cooperação. Gente, sabe o que eu tô virando aqui? Porque eu não tô enxergando direito, tá? Eu tô sem meu óculos de leitura para ficar bonita no vídeo, e aí eu tenho que ficar virando para conseguir ler a minha própria letra, como eu disse para vocês, também já não ajuda, tá? Então desculpem de vez em quando eu ficar de lado aí, é isso. Bom, empatia e cooperação, precisa disso no mundo, né, gente? Então a gente precisa se colocar, ensinar os nossos estudantes da educação básica, nessa educação integral, com base na BNCC, a ter empatia, a se colocar
no lugar do outro, a ouvir a argumentação do outro, a tentar entender, e não que ele precise aceitar, né? Mas ele precisa entender os motivos daquela pessoa, né? Tentar contra-argumentar caso essa pessoa esteja errada sobre algum posicionamento, mas enfim, ser empático, né? Se colocar no lugar do outro, tá? E também ser cooperativo. A gente sabe que no mundo profissional hoje a cooperação está em alta. A cooperação é a capacidade emocional das pessoas, tá bom? Por isso que a gente precisa estimular os nossos estudantes a trabalharem em equipe, tá? A 10ª e última competência diz respeito à responsabilidade e cidadania. Gente, eu lembro que quando eu estava na escola tinha aquela disciplina que era SB, enfim, ela ensinava ética, eu não lembro o nome da disciplina, vocês que são contemporâneos a mim devem lembrar, que a gente aprendia ética, etc e tal, né? Então a gente precisa ensinar os nossos alunos responsabilidade, eles têm que ter responsabilidade pelo que eles falam, tem que ser responsáveis pelo que eles falam, pelo que eles fazem, tem que ser responsáveis pela forma como eles lidam com o outro, tem que ser responsáveis pela vida deles, pelo entorno deles e principalmente tem que ser cidadãos. Então nós temos que ensinar os nossos estudantes que eles têm que ser cidadãos plenos. O cidadão pleno tem dever e tem direitos. E principalmente o cidadão pleno tem que intervir, né, em causas globais, né, para tentar melhorar a situação da comunidade dele, da cidade, do país, enfim. Então ele tem que ser cidadão, tem que ser autocrítico, tem que fazer valer os direitos deles, porque muita gente não faz porque não sabe que é direito dela, né? Não sabe se posicionar como cidadão, e também tem os deveres dele, que é manter a ética e zelar aí pelo bem-estar de todas as pessoas, pela inclusão, pela democracia, pela queda de preconceitos, enfim, por uma vida boa para todo mundo, tá? Então a gente tem que ensinar os nossos estudantes a serem cidadãos plenos. Tá faltando isso também no Brasil e isso tá lá na BNCC. Agora, gente, essas regras todas não são novas, tá bom? Mas elas nunca foram devidamente levadas em consideração nas nossas escolas. Então agora é necessário que isso seja feito, tá bom? Então a gente já sabe aí quais são as principais, quais são as 10 competências da Base Nacional Comum Curricular e nos próximos vídeos a gente vai falar sobre como trazer isso da teoria do papel para a prática. Vamos falar em formação continuada de professores, vamos falar da necessidade da continuação da formação continuada de gestores, vamos falar sobre as mudanças que precisam ser feitas na equipe, na escola e muitas outras coisas, projetos. A gente vai ter muita troca aqui. Se inscreva no canal do Educar para Ser Grande no YouTube, aciona o sininho, siga a gente na rede social e entre no nosso grupo lá do Facebook, na nossa comunidade BNCC do Educar para Ser Grande e vamos discutir lá. Lá tem muito mais coisa, gente, tem material lá, tá bom? Beijos!